E de maneira prática, cara, como é que é uma sessão de hipnoterapia, assim? Vamos lá. Lembra quando eu falei hipnoterapia não existe? Eu Sim. não terminei esse pensamento. Hipnoterapia não existe porque ela não passa de um nome comercial. Não existe nenhuma técnica que seja específica da hipnose. Em geral, vários pesquisadores, cientistas ao redor do mundo inteiro, pesquisam hipnose, dando definições diferentes pro que é hipnose. Ou seja, eu tô pesquisando uma coisa, você diz que é outra, eu digo que é outra, mas na real, todo mundo tá falando, apesar de darem definições diferentes, de algo que envolva resposta a sugestões, beleza? Então, em base, todas as definições, em algum momento, chegam nessa parte, de falar que é alguma coisa que envolve resposta a sugestões. Mas isso não é uma técnica. Ah, a partir de agora você não tem ansiedade. Pô, que merda. Então, a ideia é a seguinte, uma sessão de hipnoterapia, ela sempre vai precisar, pelo menos uma boa sessão de hipnoterapia, ela sempre vai precisar estar associada a alguma técnica terapêutica. Por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, que é o que nós chamamos de hipnoterapia cognitiva, que é terapia cognitivo-comportamental com hipnose. Só. Kirsch diria, por exemplo, que é fazer TCC de olho fechado. Ou seja, é literalmente, como é que é uma sessão de hipnoterapia? Cara, depende. Por exemplo, se você tiver com fobia, nós faremos terapia de exposição. Mas ela é direcionada? Defina direcionada como assim? Ah, eu vou lá tratar o problema X. Ah, com certeza. Essa ideia de que você vai na sessão de hipnoterapia para que então o cara busque no seu subconsciente a raiz do seu problema é uma das maiores causas, provavelmente, da iatrogenia nas sessões de hipnoterapia. O que é iatrogenia? É quando a intervenção médico-terapêutica causa mais mal do que bem. Essa é a parte mais subjugada, mais esquecida que os terapeutas, e aí eu falo psicólogos, hipnoterapeutas, psiquiatras, esquecem. As pessoas realmente esquecem que, cara, não, fazer terapia não pode, no mínimo, não melhor, na pior das hipóteses tu não muda nada. Não, na pior das hipóteses você piora o quadro da pessoa, tu pode levar a pessoa a se matar. Entendeu? Então, sim, a atrogenia é uma coisa real e muito comum. Mas a ideia é a seguinte, na sessão, eu não vou investigar a causa ou sair procurando aleatoriamente. Por quê? Primeiro, porque não existe subconsciente. Segundo, porque quando a gente fala em transtorno mental, não existe causa. Por isso se chama transtorno. Por quê? Porque a sua etiologia, ou seja, a sua o que causa ela, tá? Tá certo, eu falei etiologia, eu pensei, será que eu falei etimologia, que é o significado da palavra? Não, etiologia. Ou seja, a etiologia patogênica dela, ou seja, o que causa ela, não é uma coisa. Transtorno é justamente de multifatorial. Ou seja, quando você fala transtorno tal, eu já subentendo que a etiologia dela, o que causa aquele quadro patológico é multifatorial. São questões ambientais, genéticas, alimentares, comportamentais, talvez de alguma cirurgia que ela tenha passado. Existem várias coisas que juntas desembocam naquele problema. Né? E aí nós temos outros problemas, inclusive, que é pessoas que se enquadram em tantas comorbidades que o diagnóstico é difícil. O cara se encaixa no diagnóstico do TDAH, da depressão, da bipolaridade, mas qual será que ele é? Será que ele não é nenhum? Será que ele é 3? Então, quando surge um hipnoterapeuta falando, não, a minha sessão ela vai na causa do problema, é um charlatão, é burro. Burro. Tá? Tu bota qualquer idiota pra debater com esse cara fica perdido. Tá? Coloca ele com o acadêmico do terceiro período, que ainda não sabe nem pra onde é que ele vai, ele ganha desse cara no debate. Por quê? Porque é burro. Tá? A ideia é a seguinte, quando eu vou fazer uma sessão de hipnoterapia, qual é o primeiro passo que você faz com um paciente, em qualquer área da saúde? Anamnese. Anamnese significa trazer através da fala, trazer a memória através da fala. Né? Se eu bem me lembro das minhas aulas iniciais de psicologia, ana é uma palavra do grego, minesis é outra. Minesis faria referência à deusa da memória, a deusa da lembrança na mitologia grega. Mnemosine. Que eu não sei nem pronunciar, e ana seria a ideia de trazer através de. Então, trazer a memória através da fala, né? Ou seja, tu vai num hospital, fala, então, tô com uma dor aqui, ó. Deita ali, vou abrir e a gente vê o que faz. Não, o cara vai investigar. O cara vai pedir exame, o cara vai fazer pergunta, os acadêmicos de medicina vão saber, vai perguntar se você mora em causa de alvenaria, um monte de coisa. Pra quê? Pra ele poder estudar como é que ele vai te tratar. Então, a anamnese, ela serve inicialmente para você fazer o primeiro passo do teu plano terapêutico. Segundo passo é você fazer a tua conceitualização cognitiva. Então, independentemente se o cara chega ali com ansiedade, com depressão, eu preciso entender o seguinte, cara,
como é que esse cara pensa, como é que o pensamento dele, como é que o comportamento dele é influenciado pela forma como ele se enxerga, como ele enxerga os outros e como ele, ou melhor, como ele se enxerga, como eles acham que os outros enxergam ele, como é que por causa disso ele se enxerga no futuro. A gente brinca na terapia cognitivo-comportamental que é como se você vestisse um óculos, né? E a cor da lente desse óculos é o que vai definir como é que tu enxerga o mundo. Ou seja, isso seria... é que isso, muita gente da TCC fica putinha quando a gente fala isso, mas toda essa ideia da TCC de... Porque na TCC vai tratar através de crenças nucleares, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. A TCC por si só ela não tem como ser científica, porque eu não tenho exatamente como replicar isso, eu não tenho como falsear uma crença, né? Mas isso nada mais passa do que metáforas, são nomes que a gente dá para falar sobre engramas, isso é, camadas de neurônios sobrepostos que aprenderam coisas. Então, se você me fecha na rua e eu saio na porrada contigo, foi porque ao longo da minha vida, né, eu aprendi que essa era a melhor forma de responder as coisas. Se eu acho que todo mundo fica me achando burro, foi porque eu aprendi isso. Ou seja, essa foi uma interpretação que eu tive, eu aprendi. Né? Então, em situações em que eu iria me expor em público, eu já pré-julgo que as pessoas vão ficar me julgando. E a gente consegue mudar essas crenças nucleares? Aí é que tá. A gente vai dizer que crenças nucleares são extremamente rígidas e generalizáveis. Generalizáveis porque elas dizem respeito a como você se enxerga, como tu acha que os outros te enxergam, como você enxerga o mundo. E rígidas porque elas de fato são difíceis de mudar. Mas sim, são possíveis de você criar novos comportamentos e você sensibilizar mais estes comportamentos do que o que você já costuma ter. E também poder conseguir perceber essas coisas acontecendo. Né? Por isso a conceitualização cognitiva.